Fala aí, galera, salve torcida tricolor. Bora começar mais uma semana de cobertura aqui no canal do Lessa. Uma semana que tomara que passe rápido, né? Porque parece que tem um mês já que não tem jogo do Flu, essa data FIFA, essa longa data FIFA. Amanhã o Brasil entra em campo contra o Peru, o segundo jogo, e depois o Diniz retornará para comandar o time. E o elenco tricolor segue de folga. O clube divulgou a programação agora há pouco. O Fluminense também, os jogadores ganharam folga nesta segunda-feira. Lembrando que na semana passada o grupo teve folga na segunda e na terça e também no final de semana, sábado e domingo. Ou seja, nos últimos 8 dias foram 5 de folga. E aí muita gente já está falando: nossa, mas é muita coisa, é um absurdo isso. Eu, assim, acho importante, de fato, o descanso, aproveitar esse momento para dar um descanso, para chegar com força total agora nesse momento decisivo da temporada. Os caras estão trabalhando, os caras têm família, então é legal passar um pouco mais de tempo com a família, fazer uma viagem, e todo mundo, né, obviamente, tem condição para isso. Só que, enfim, de fato, são muitos dias. Eu não fiz aqui um levantamento para saber como isso aconteceu, como essa data FIFA foi aproveitada em todos os outros clubes, mas acho bem difícil que tenha algum que tenha dado essa quantidade de folga. Então está muito claro que a comissão técnica está dando, vamos dizer assim, uma moral para os jogadores, aproveitando esse momento para descansar bastante, já que o Diniz está fora. Marcão foi quem comandou o time na semana passada e vai ser assim até ele voltar, acredito que já na quarta-feira. Enfim, realmente é bastante, não dá para negar isso. Se vai ter um impacto ou não, até positivo, enfim, ou negativo, né, a gente vai ter que esperar para ver. Mas realmente eu imaginei que os jogadores fossem se reapresentar nesta segunda-feira. Enfim, só vai acontecer a partir de amanhã. Como eu falei da última vez, eu só não acho tão ruim, porque a gente está em setembro, né, todo mundo já numa condição física boa. Você vai dosando, vai administrando, vai fazendo alguns trabalhos. Entendimento do grupo, de jogo também, né, agora é aprimorar, é acertar detalhes. Tem a semana, o restante da semana para trabalhar até o jogo contra o Vasco. A partida contra o Inter vai ser só lá no dia 27. Então acho que não é tão ruim por isso. E creio que também a comissão técnica deva ter levado isso em consideração. Falando em relação ao time, vou apurar ainda hoje e até amanhã a situação de Paulo Henrique Ganso para saber se ele vai treinar amanhã com o elenco, como que está realmente a situação dele, se ele já conseguiu se livrar das dores. Na reapresentação, talvez a gente já tenha uma noção melhor disso. O Marcelo já vem treinando muito bem, normalmente. E quem vai voltar antes do previsto é o Alexander. Isso porque o jogo da seleção olímpica lá em Marrocos foi cancelado devido, infelizmente, à triste situação lá do terremoto que vitimou mais de 2.000 pessoas. O Brasil chegou a disputar o primeiro jogo, eram 2 amistosos em Marrocos, disputou o primeiro jogo, perdeu por 1-0, o Alexander chegou a ter alguns minutos em campo, mas o segundo foi cancelado devido, infelizmente, a essa situação do terremoto. Então os jogadores vão retornar de maneira antecipada e dessa forma, naturalmente, a tendência é que o Alexander marque, esteja presente no treino desta terça-feira no CT Aquelas Xaxires, junto com os demais jogadores. Galera, só não esquece de deixar o like aí, tá? Se inscreva no canal do Lessa, muito importante. Conto muito com vocês, sua participação. Tô sempre que possível, tô respondendo aqui os comentários. E até pra gente aumentar essa interação, nos próximos eu vou selecionar 2, 3 comentários e vou ler nos vídeos seguintes, sempre no final do vídeo. Até para que eu possa dar uma atenção ainda maior a vocês, valorizar a participação de vocês aqui nos comentários. Como eu sempre falo, eu não consigo responder a todo mundo, mas eu estou sempre ali curtindo, sempre lendo e absorvendo o que vocês estão me passando também por aqui, tá? Então, para a gente aumentar essa troca e, claro, os membros aqui do canal do Lessa vão ter prioridade nisso também. Sempre vou selecionar ali 3, 4 comentários e aí a gente vai trocando ideia também aqui nos vídeos. Bom, o Fluminense foi multado pela Conmebol, que já era de se esperar, né? Mais uma multa. Até o final da Libertadores ia ser isso, multa atrás de multa, multa atrás de multa, e isso é a melhor coisa que eles sabem fazer. $15 mil foi a multa, a matéria publicada aqui pelo GE, devido ao estado do gramado do Maracanã para aquela partida de quarta de final contra o Olímpia. Além da multa, também advertiu o clube em caso de reincidência, a punição pode ser ainda maior, $15 mil, cerca de R$ 74 mil.
Na ocasião, o árbitro da partida entre Fluminense e Olímpia descreveu a condição do campo de jogo como ruim. Isso aqui é a matéria do GE. O gramado ficou deteriorado após muitas partidas, tanto é que está fechado agora e vai reabrir no no próximo domingo, para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O Fluminense vai voltar a jogar no Maracanã no dia 20 contra o Cruzeiro, que vai ser a quarta-feira seguinte. O delegado da partida ressaltou que houve tentativas para melhorar o gramado, que, abre aspas, desde o dia anterior do jogo, às 9h30, quando chegamos ao estádio do Maracanã, observamos um campo de jogo com muitas imperfeições para a competição. Se observavam zonas muito afetadas, com falta de gramado, e grandes zonas com base descoberta, principalmente no setor norte. Já se estava trabalhando no momento anterior ao corte e marcado com transplante de pequenos pedaços de campo. Foram tiradas fotos e indicado que voltaríamos a checar as condições quando terminassem o trabalho. Essa nova inspeção aconteceu às 12h30 e continuaram grandes áreas desprovidas de gramado e reparações que faziam duvidar de sua permanência durante o jogo. Foram tiradas novas fotos. No dia do jogo, às 12 horas, inspecionamos e era possível observar as zonas reparadas. O resultado seguiu sendo muito desagradável visual e seguramente prático à hora da disputa do jogo. Foram tiradas novas fotos do campo de jogo com zonas de marcação de linhas desniveladas, solicitamos a repintura e corrigir marcações que eram insuficientes do pênalti, escanteio e áreas. Na inspeção do dia anterior, havíamos conversado com o encarregado sobre a conveniência de realizar zonas proibidas de aquecimento antes e só autorizar gols móveis colocados no lado oposto às tribunas e autorização de 10 minutos no gol do jogo. Em suma, campo de jogo ruim, apesar de algumas melhorias de última hora. Lembrando que o Flamengo também chegou a ser advertido contra o Olímpia, mas não chegou a ser multado. Agora vamos ver como é que vai estar a situação do gramado para essa partida de semifinal contra o Internacional. Vamos ver como vai voltar esse gramado do Maracanã para a final da Copa do Brasil e para o jogo diante do Cruzeiro. Se pelo menos aguenta o tranco até o restante, o final da temporada. Eu vou trazer aqui para vocês, galera, o seguinte, uma declaração do Matheus Cunha, de certa forma surpreendente, falando sobre um treino do Fernando Diniz na seleção brasileira. A forma como ele escalou o time e comandou essa atividade chamou a atenção de todo mundo. O Matheus Cunha compartilhou isso em entrevista coletiva. Vamos ouvir aqui o que ele disse. Impossível ter visto algum time jogar como o Diniz, principalmente na Europa, que a gente tem uma cultura tão posicional. Eu acho, cara, que tá sendo animador para todo mundo que tá participando, sabe? Acho que a gente, por chegar onde chegamos, a gente tem dentro da gente um senso de aprendizado muito forte. Todo mundo quer aprender. E quando vem com algo tão novo, tão inovador, sem dúvida, desperta aquela curiosidade de criança de querer o mais rápido possível assimilar. E a gente comenta entre a gente, é até engraçado. Eu nem sei se eu posso estar falando isso, mas hoje no treino tem uma situação super animadora e interessante. A mudança das linhas, a linha de 4 foi jogar de meio campo e a saída de bola foi feita a partir do Neymar e do Richarlison. Então, isso tudo para a gente é de muito aprendizado, a gente entender que a gente vai estar em situações de campo onde a gente pode passar uma carreira toda que jamais imaginaria estar nessas situações, e com ele vem, inova e dá certo. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que é de um aprendizado muito grande e de uma sensação de fazer parte de algo tão diferente, é muito motivador. Então, assim, basicamente, o Matheus Cunha está dizendo que o Diniz colocou o Neymar e o Richarlison para iniciar a saída de bola, ou seja, fazendo parte da última linha de 4, como se fossem zagueiros. Os zagueiros foram adiantados para o meio de campo e para o ataque, com o Rafinha e o Rodrigo fazendo também, talvez, as laterais. O Diniz simplesmente inverteu o time. Olha que loucura. E se a gente parar para pensar, isso deve acontecer nos treinos do Fluminense, e por isso muitas vezes a gente vê o próprio Cano indo lá atrás, iniciando, ajudando às vezes a saída de bola. Quantas vezes recentemente a gente não viu o Cano fazer isso? Então é um movimento que se a gente parar para
para ver direitinho, a gente vai observar isso também em alguns momentos no Fluminense. Claro, não a última linha de 4, saindo, indo lá para frente, mas são alternativas de jogo. Que para esses caras que jogam na Europa é algo completamente diferente. Porque, como disse o Matheus, eles praticam um jogo muito posicional lá na Europa. Então, o que me chama mais a atenção, o que vem me chamando mais a atenção, é como os jogadores estão se surpreendendo com o Diniz. E como lá é tão automatizado, a gente vê um jogo hoje tão automatizado, que quando eles têm contato com algo diferente, impressionam atletas que já foram comandados por grandes treinadores, por referências do futebol mundial, e que ainda assim, dessa forma, são estimulados a aprender, estimulados a buscar novos conhecimentos, a tentar descobrir qualidades que talvez antes eles não tinham observado, né? Eu acho que esse é a grande capacidade, uma das, né, que o Diniz tem, que é despertar no jogador a vontade de fazer outras coisas, de ir além. É o que a gente vem observando durante todo esse tempo no Fluminense. Então, a forma como os caras estão falando sobre o Diniz, né, as declarações, se vocês observarem, quando se fala de Copa de 2026, não falem, não, com o Diniz agora, vamos ver como é que vai ser quando o Ancelotti chegar. Ninguém fala Ancelotti, só fala o Diniz. Então vocês não tenham dúvida, eu venho falando isso aqui. Os caras vão fazer uma coisa para deixar bem claro para a CBF que eles querem o Diniz como treinador. É a sensação que eu tenho, tá? E eu acho, essa história toda de Ancelotti aí foi para boi dormir. Eu não caí nessa em nenhum momento, sinceramente. Eu acho que está tudo sendo feito, construído e tudo sendo, né, muito bem pensado para que o Diniz assume definitivo a seleção no ano que vem. É uma péssima notícia para a gente, mas sinceramente eu acho que é o que vai acabar acontecendo, principalmente se os resultados forem contribuírem para isso. A forma como os jogadores estão se expressando e falando do Diniz, o Neymar se manifestando publicamente, acho que já são sinais bem evidentes em relação a isso. E só para a gente fechar aqui, a pré-eleição do Diniz contra a Bolívia, que foi publicada pela CBF. O jogo de hoje é uma coisa generalizada. Fora a alegria que a gente falou, a coragem, seja muito agressiva. Agressividade do começo ao final do jogo. Os caras vão baixar lá, não deixa os caras respirar. Circula a bola e vai, com uma sede, com uma coisa, os caras, caralho, que é assim que o Brasil é. E tem que ter alma, tem que ter espírito, tem que entregar tudo. Vocês são os heróis de muita gente. Então encara isso. E aí, pode ter alegria pra caralho que vai dar bom. Bora. Os caras não estão acostumados com isso. Os caras não estão acostumados com isso, isso é um fato. Vocês acreditam que na Europa, na maioria dos clubes europeus, isso acontece? Isso não acontece. É muito diferente ver isso acontecendo na seleção brasileira, né? A gente está tão acostumado com isso no Fluminense, é muito diferente a gente ver isso na seleção brasileira. Mas os caras certamente devem... Claro que muitos aqui já tiveram contato, né? Tiveram ainda construir pelo menos o início da carreira aqui no Brasil, outros nem isso. Mas é inegável que é uma ruptura de tudo que vinha acontecendo, acredito eu, na seleção, para esses caras que estão lá na Europa há muito tempo, esse discurso de que, pô, caralho, os caras vão ver como que o Brasil é realmente diferente, né? Tá muito na cara que essa conexão desse grupo com o Diniz ela já aconteceu e tende a se intensificar. O que vocês acham? Deixe aí nos comentários, se inscrevam aqui no canal do Lessa, sempre muito importante a participação de vocês, tamo junto.